Bom dia, bom dia aí para vocês. Bom dia para todo o pessoal aqui do Facebook, tá? Todos vocês que estão entrando, sejam todos muito bem-vindos, tá? E quero agradecer a todos vocês que estão aí no Face, tá? Eu tive até que tirar algumas pessoas, né? Que inclusive tem uma pessoa que era do meu personagem do meu livro, né? Que é a Rosângela Fialho, né? Que faz uma das personagens do meu livro, eu excluí, né? Porque é uma pessoa que não agrega, né? Depois de tudo que eu passei, entrou no meu Face, não deu um bom dia, não fez um comentário. Então eu achei que estava ali para ficar observando, sabe como que é? Porque se tivesse que ter feito, já teria feito há muito tempo, ainda mais sabendo da verdade por ser uma pessoa que se diz ser cristã, né? Infelizmente tem muitos desses no inferno. Não que eu deseje isso para as pessoas, mas infelizmente é a vida, né? Bem, galera, deixa eu me apresentar. Eu sou José Vasconcelos, né, do livro O Meu Pé de Laranja Lima, que é esse livro aqui, tá? Que todos leram, conheceram, sabem da minha história, rodou o mundo inteiro e todos sabem da minha história de infância. Só eu que não sabia que minha vida tinha sido publicada e até mesmo virado filme, novela e radionovela, onde cenas do meu filme foi gravado na Estrada dos Teixeiras, em Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro, parte também em São Paulo, onde foi exibida a novela da década de 80, exibida e escrita por Ivani Ribeiro, que era e sempre foi uma das minhas professoras prediletas, tá? Que é a professora Cecília, da novela, que você assiste. Inclusive, eu até postei um vídeo aí, né, onde mostra a foto da Ivani Ribeiro mais velha, ela bem mais nova antigamente, e uma foto da professora Cecília da novela que você vê a semelhança da performance, da estrutura do rosto. Então só quem pode responder esse livro sou eu. Então eu não vim falar muito sobre o livro. Eu vim contar aqui coisas sobrenaturais, né? Eu passei por todos os tipos de religiões na minha vida, né? Tive a oportunidade de conhecer. E eu não julgo religião, tá? Eu não julgo as pessoas, tá? Cada um faz da sua vida o que bem entender, né? Só que cada um vai plantar e um dia vai colher, seja ele bom ou seja ele ruim. Infelizmente, a vida está cheia de covardes, pessoas soberbas, pessoas que querem se colocar no pedestal e te rebaixar. Quando você entra numa guerra, né, pelo seu país, né, para defender, você vai sabendo que você ou pode estar vivo ou você pode voltar morto, né? Mas você enfrenta. Por quê? Porque quando a pessoa tem esse poder, né, esse dom, né, de enfrentar, encarar aquilo, é porque ela já sabe o destino a qual Deus predestinou para ela. Assim somos nós. Por isso que no meu livro, né, na minha vida hoje atual, meu nome se chama Marcos. Marcos representa guerreiro. Não que eu tive realmente que enfrentar todos os tipos de guerra. Enfrentei todos os tipos de pessoas. Pessoas que, se eu contar, ainda passo como louco, né? E com a memória no meu livro, que traz as minhas recordações de criança, de tudo que eu vivi ao lado da família, de amigos da família, coisas que eu tive que me suportar, coisas que eu tive que passar, coisas que eu tive que ver, coisas que eu cometi, erros que eu cometi, porque eu estava no tempo de aprendizado e não tinha entendimento, consciência do que eu fazia, né? E tomava atitudes erradas onde eu acabava realmente apanhando e com razão, né? Agora, quando você apanha sem motivo por calúnias, difamações, aí é diferente. Porque naquela época eu era criança, eu não tinha como me defender, mas tinha os meus amigos que me defendiam. Enquanto a família procurava se preocupar com constrangimento, pessoas tentavam entender os fatos para que aquilo viesse a ocorrer. Porque eram pessoas que eu vivia, eram pessoas que eu conversava, eram pessoas que me ensinavam o sentido da vida, coisas que eu não aprendi em casa, porque em casa eu aprendi apanhando devido à inveja e à descoberta da minha escolha em questão, a minha opção de ser homossexual, ocasionada por ações
por atos de pedofilia, por homens mais velhos que abusavam de mim quando criança, quando eu tinha 4 para 5, se duvidar até ainda bebê. Porque eu respondo pelo aquilo que eu ainda tenho consciência e que relembro em questão do que eu vivi na mão dessas pessoas. E fui humilhado, né, publicamente, né, quando foram descobertos em questão de uma ação dentro de um quarto onde foi arrombada a porta. Fizeram o que eu não gosto nem de lembrar esse passado. E eu acabei levando a culpa como se eu, né, tivesse ocasionado o ato. Eu era uma criança, eu não tinha conhecimento, eu não tinha entendimento do que eu fazia. E fui humilhado publicamente, matando um dos meus melhores cachorros, que a gente tinha uma ligação muito forte, né? E fora as outras mortes, assassinatos, coisas que ocorreram no passado por causa do livro. E aí, ocasionou tudo isso para que eu não viesse a público e não revelasse o que houve no passado, para que eu não contasse a questão do constrangimento, a questão da que a família poderia viver por ter permitido se vender para amigos e amigos para obter dinheiro, fama, sucesso privado, entre questão daquilo que vivenciava dos bens materiais a qual adquiriram através da nossa história, não só minha, né? Porque aqui tem nomes de outras pessoas, como Godoia, que é a Florinda, que está viva, não está morta, como diz no livro. A Lili, que é a Hilda, né, que também não está morta, está, como está escrito no livro. O Totoca, que é o Alexandre, que trabalha em Furnas, no Pó da Fome, mora em Boiúna, no lote 1000, que não está morto, está vivo. Né? Dona Estefânia, né, que me privaram, trancaram as portas, pessoas que eu tinha uma ótima ligação, um elo muito grande de mãe e filho, e devido à inveja fizeram, eu nem sei se está viva ou está morta pela idade. E se eu acredito que sim, porque alguns meses, ano passado, alguns meses atrás, eu não lembro, recordo o mês, eu acho que eu cheguei a falar num vídeo meu, em um dos meus canais na época, eu senti, né, eu estava dormindo, né, lá em Nova Iguaçu, e a minha janela estava aberta, entrou um vento muito forte, onde as cortinas começaram a balançar, e eu senti a minha mãe me abraçando e conversando comigo, me abraçando, e eu vi que ela não estava mais entre nós, e eu via quando eu parti, eu chorava, mas chorava que o choro não era na carne, era na alma. E acordei chorando, chorando, e corri para Solange, uma amiga minha, e comentei sobre o assunto. E assim, eu imagino que ela não esteja mais entre nós, porque eu fui privado da pessoa que eu amo e da pessoa que me amava, me protegeu e me defendeu até hoje e nunca mentiu para mim. E a dona Abigail, a dona Petronilha, que na novela e no livro é conhecido como Dona Estefânia. Então, assim, eu nunca tive dúvida a respeito das vozes que eu ouvia. Eu só tive certeza mesmo de que Deus sempre esteve do meu lado. Sempre, nunca tive dúvida da presença de Deus na minha vida. Mas, assim, Deus só me deu a concretização. Foi quando, eu não lembro o que aconteceu em Visconde de Asseca, um prédio que eu morei com a Godoy, que foi apartamento também do meu pai. E eu lembro de aquele apartamento há muitos anos atrás, atrás da Caixa Econômica da Taquara antiga, né? Hoje está bem diferente. E eu tinha feito alguma coisa, eu tinha levado culpa de uma coisa que eu não fiz, e eu não sabia como me defender, e para não ter que apanhar, eu fugi. E corri lá pro terraço, pro térreo, lá de cima do prédio do 15º andar. Entrei para as tubulações, né, que estavam para não sentir frio, porque lá dentro estava quentinho. Deitei sobre uma pedra, botei minha cabeça sobre outra pedra e dormi. Né? Era tarde e estava quentinho, sabe? E me senti protegido ali, mesmo estando sozinho. Quando foi amanheceu, né, eu sabia que minha irmã ia para o trabalho e eu tinha medo para não ter que descer de elevador do 15º lá do térreo, né, até o play, né? Eu desci pelas escadas.
e comecei a descer, né? Eu observando para que ela não ouvisse, né? No passinho de avelã, né? Aí eu ouvi uma voz dizendo assim para mim: vai ali naquele apartamento, debaixo daquele tapete, levanta que ali tem dinheiro. E eu tinha, antes de ouvir essa voz, eu tinha decidido porque eu não queria voltar para o apartamento. Eu queria dinheiro para ir para algum lugar, não sei se era para casa da minha mãe, né, Dona Abigail, nós fomos lá no apartamento, ou se era para ir para Nova Iguaçu na época, ou para algum outro lugar, né, que eu tinha, naquela época eu tinha muitos lugares para ir. Aí eu peguei e comecei, falei, pô, tô sem dinheiro, era pré-adolescente, né, tô sem dinheiro. Aí comecei a descer as escadas. Aí eu ouvi essa voz dizendo isso. Quando eu ouvi a voz, eu não hesitei. Eu fui até o apartamento, levantei o tapete e realmente tinha dinheiro debaixo do tapete do lado de fora do apartamento. Então eu não roubei e segui a voz, né? E aí eu peguei aquelas notas, era nota de 2, se não me engano, de 5, tinha, naquela época ainda existia R$ 1. Peguei aquela nota e sumi, né? Então assim, então eu nunca tive dúvida. E se eu contar as histórias, né, dessa trajetória até a descoberta do livro, de que eu ouvi, o que eu vi, de coisas se materializando, né? Então assim, eu não tenho dúvida, né, de nada, né, do poder de Deus. Então assim, eu não sigo religião, eu sigo Deus e respeito todas as religiões, mas desde o momento que mantém o respeito entre as pessoas. Trabalho com criança. Nunca me vi adulto e nunca vou me ver velho. Sempre vou me ver criança. Que o que envelhece é a carne. A alma continua criança. E mexe com uma criança na minha frente se eu não arrebento e acabo com um desgraçado e um filho da puta desse. Eu também tenho filho. E filho da gente nós nunca vemos como criança, sempre vemos como os adultos. Perdão, desculpa. Nunca vemos como adulto, sempre vemos como criança, né? Então assim, às vezes tem coisas que nós não podemos fazer, porque se fazer até piora. Então tem coisas que nós entregamos na mão de Deus. Porque se eu fizer por mim vai sair tudo errado. Então eu deixo na mão de Deus, porque Ele sabe como fazer. Aí soube até aqui, é onde eu vim parar, né? Tive que me afastar de tudo, de todos, só para não ter que ter perturbação. Para eu conseguir pagar minha conta, pagar meu trabalho, pagar meu aluguel, ter uma vida digna, manter meu caráter, sem ter que passar por cima de ninguém. Porque meu pai sempre me ensinou que dignidade não se compra com dinheiro, se compra com honestidade e trabalho. Eu não estou preocupado com o passado ou com o que fizeram no passado. Ninguém vai responder nada a mim, e sim ao próprio Deus. Então eu não estou preocupado com o passado, né? Estou preocupado com o meu futuro porque eu sei que nesta vida eu estou de passagem. Eu não sou eterno aqui. Minha ex-mulher já partiu, coisa que eu nem espero e hoje, até hoje, ainda não caiu a ficha. Quando eu descobri, eu chorei como criança, que nós tivemos uma história junto com a criação dos nossos filhos até a nossa separação. Então ninguém responde pela gente. Só quem viveu que sabe. Quem não sabe, inventa. E se for para contar a historinha da carochinha, eu deixo pro diabo, ele adora e dá ótimas gargalhadas. Entendeu? Então assim, a única coisa que eu peço é pelos meus filhos. Meus filhos sempre serão meus filhos, independente de qualquer coisa. Estarei sempre aqui aguardando eles. Estarei aqui sempre de mãos abertas para recebê-los. Porque meus filhos eu não vejo como adulto. Eu vejo como criança ainda. No último aniversário da minha filha de 18 anos, eu fui levar para ela uma boneca enorme para ela. Porque ela já estava adulta, estava até com roupa de academia, né? E falei para ela, filha, comprei essa boneca, comprei a mais cara que tinha e dei para ela,
enorme. Dei para ela. Na época eu estava até com pouco dinheiro. Mas é minha filha, só de ver a alegria dela. Eu lembro do vestido da Chiquitita, né? Fui olhar na vitrine, tava no varal errado, tava R$ 25. Tá. Quando eu cheguei no caixa, 70, quase R$ 80. Ela, papai, eu falei, fala, filha. E agora? Eu falei, agora já tá aqui, tu vai levar, porque eu não vou deixar você botar lá de volta, hein? Duvido. Bota aí, menina. Passa pra minha filha aí. Então a gente dá o melhor para nossos filhos, porque a gente não vê como adulto, a gente sempre vê como criança. Eu sei a maldade do padrasto da minha filha. Ela só está numa independência, ainda mais com luto, a partida da mãe, teve aquele amparo, quer dizer, está naquela dependência emocional, mas eu estou aqui, eu sou o pai. Abaixo de Deus fui eu que coloquei no mundo. Fui eu que corri com a Eliana para o hospital para ter meus filhos. Fui eu que corri com a Eliana para o hospital de Curicica para ter meu filho, e se eu não estivesse presente, meu filho teria sido trocado. Fui eu que cuidei da Eliana quando ela teve depressão, quando ela teve a Ludmilla, que ela queria trabalhar, estudar, e Deus a presenteou num sonho. A Ludmilla veio num sonho e eu falei para ela que no dia dos pais ela ia me presentear com uma filha, que seria uma menina. E todos que acompanharam meu relacionamento e minha convivência com Eliana sabem que eu tinha certeza de tudo. No nascimento do meu filho, que era menino, e da minha filha, porque até o nome dos meus filhos, abaixo de Deus, fui eu que dei com a autorização de Deus, com uma concordância comigo e com a minha ex-mulher. Então não vem ninguém de fora querer contar a história do meu relacionamento, do meu casamento, em questão dos meus filhos, para tentar desconstruir o meu caráter e a minha dignidade. Nenhum miserável, nenhum pai presente, filha da puta, que não é pai, não é do sangue, toca na minha filha, toca no meu filho. Eu mato um desgraçado, um filho da puta desse. Eu mato. Esteja onde estiver, eu encontro você no inferno. Toca na minha filha. Toca no meu filho. Eu já suportei tudo. Mas não suporto que toca no sangue meu. Eu arrumo uma arma. Mas eu acabo. Eu mato seu filho da puta. Mas não toca nos meus filhos. Eu estou vivo. Não estou morto. Já passei por muitos para perder para um filho da puta que entrou na história para tentar jogar meus filhos contra mim, que me conhece e não conhece a minha história com a minha ex-mulher. Minha ex-mulher nunca me processou. Seu miserável. Não mexa com meus filhos. Se mexer com meus filhos, vai mexer comigo. Eu deixo ele viver a vida deles. Eles são adultos. As escolhas são deles. Mas se tocar, eu acabo com vocês. Vou pra cadeia. Mas eu ainda mato. Enquanto você no inferno, mato você, seu miserável. Ainda vou na delegacia e digo, matei. Porque se faz com meus filhos, vai fazer com o filho dos outros. Eu sou pai. Eu criei. Eu eduquei. Eu alimentei. Eu dei remédio. Eu troquei as fraldas. Para ver um miserável que só pegou depois de adulto para poder querer se aproveitar. E se duvidar, minha ex-mulher nem foi morta naturalmente, foi assassinada, seu miserável. Aplaudiu, foi um assassino, seus idiotas. Tá acreditando no idiota, num grupinho mafioso. Por isso que Jacarepaguá tá cheio de milícia, bandido. Matando, roubando, destruindo, prostituindo, abusando de criança. E todo mundo aplaudindo um bandido. Bom dia. Esse aqui é o meu favorito. Esse tu vai encontrar em todos os meus filmes. E essa é a minha história. E aqui é o Zezé. Ou melhor, Marcos Guerreiro ou Paco dos Teixeira.